Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou contar para vocês o caso dos garotos do condado de Bucks, ou então os garotos da Pensilvânia. Esse caso ficou muito conhecido, ele aconteceu em 2017, então é um pouquinho recente, e eu decidi trazer aqui para vocês. Então já no comecinho do vídeo eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também de se inscrever no meu canal, porque me apoia muito aqui no crescimento do meu canal e também na divulgação dos meus vídeos. Deixa um comentário aqui para mim com uma sugestão de caso que você quer que eu traga aqui no canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Então, o caso de hoje aconteceu no condado de Bucks, na Pensilvânia. Esse é um local com bastante campos verdes e é muito conhecido por suas fazendas, florestas e também montanhas. Por conta disso, as famílias que moram por lá têm vidas bem tranquilas e calmas. E o condado de Bucks é uma região muito segura e que fica interligada às cidades grandes da Filadélfia e de Nova York. E é uma região muito segura para morar. Algumas cidades do condado são Salisbury, Ben Salem, Dialstown e Pennsburg. Essas são as cidades onde as vítimas moravam. Quando anoitece, é muito comum as ruas ficarem bem escuras e também com pouca iluminação por ser uma área muito rural. Mas mesmo assim, os residentes da região têm o costume de sair à noite, às vezes de ir para uma cidade para outra, porque elas são bem próximas uma das outras. E exatamente por ser considerado um local muito seguro, esse caso chocou a população local. Então vamos começar falando do Jimmy Patrick. Ele nasceu na cidade de Dialstown no dia 31 de maio de 1998. Ele era filho da Karen, que era sua mãe biológica, mas ela não tinha condições de cuidar do seu filho por ser diagnosticada com esquizofrenia. Então, desde muito cedo, o Jimmy foi criado e educado pelos seus avós, a Sharon e o Richard Patrick. Aos 19 anos, o Jimmy já estava no segundo semestre na faculdade Loyola University, que é uma faculdade particular de Maryland, e ele era um rapaz considerado muito estudioso. E de acordo com a família e amigos, ele era um excelente escritor. Ele havia passado em pelo menos 5 faculdades com ótimas bolsas escolares. Além disso, ele trabalhava em um restaurante local e juntava o seu próprio dinheiro para não ter que depender dos seus avós. Tudo estava correndo normal na vida do Jimmy, até que no dia 5 de julho de 2017, aos 19 anos, ele simplesmente desapareceu. Ele morava na cidade de Newtown, no condado de Bucks, e naquele dia ele saiu de casa por volta das 6 horas da tarde e disse aos seus avós que ele iria se encontrar com seus amigos em um restaurante que ele costumava ir, chamado Chick-fil-A, e logo ele estaria de volta. Infelizmente, aquela era uma mentira e, na verdade, o Jimmy estava a caminho de comprar maconha com um novo traficante que ele havia conhecido online. Horas se passaram e o Jimmy não retornou para casa. E apesar dele ter esse costume de às vezes passar a noite fora sem avisar, no dia seguinte seus avós começaram a ficar muito preocupados, principalmente quando ele não compareceu ao seu trabalho. Ele era um menino muito responsável, então ele jamais faltaria no seu trabalho sem avisar. Eles tentaram ligar para o celular do Jimmy e também mandar mensagens durante a noite e também na manhã seguinte, mas os seus avós não conseguiram contato com ele. Ao checar as imagens de segurança da casa, as últimas imagens eram do Jimmy saindo no dia anterior, carregando uma sacola que ele levaria para o lixo que ficava na garagem da casa e indo embora logo em seguida. Os avós contataram a polícia, mas eles foram informados que teriam que esperar um pouco mais antes de registrar um caso de pessoa desaparecida. Enquanto isso, os avós dele procuraram na casa de amigos e parentes e também colocaram panfletos com o rosto dele e também números de contato, caso alguém tivesse alguma informação. Depois das primeiras 24 horas, a polícia chegou a visitar a casa da família para colher mais informações sobre os últimos passos do Jimmy e também para pegar o seu número de celular. O celular dele foi rastreado pela polícia através das torres telefônicas e a localização apontava que o celular dele estava a cerca de 80 quilômetros de distância da sua casa, no condado de Delaware, próximo da cidade de Springfield, o que dava mais ou menos 1 hora de carro. Seus avós não entenderam o porquê do neto estar tão longe de casa, sendo que ele tinha falado que ia a um restaurante próximo comer com os amigos. E aí o pai e os avós dele decidiram procurar por conta própria na região em que seu celular apontava a sua última localização. Eles foram até lá, porém nada foi encontrado. Então, 3 dias depois, sem ter qualquer notícias do Jimmy, os seus avós contrataram um detetive particular. E aí, logo nos primeiros dias de investigação, o detetive recebeu uma mensagem a respeito de um outro jovem chamado Gian Finocchiaro, que morava em uma cidade bem próxima, em Middletown, que também tinha desaparecido.
De início, acreditava-se que esse outro rapaz que desapareceu não tinha relação nenhuma com o sumiço do Jimmy, mesmo os dois morando em cidades bem próximas uma da outra, com cerca de 20 minutos de distância, e também, principalmente, porque os dois não se conheciam e nem faziam parte dos mesmos ciclos sociais. O Jimmy era um pouquinho mais velho que o Dean, e eles estudaram também em escolas diferentes e tinham hobbies bem diferentes um do outro. Além disso, o celular do Jimmy Patrick apontava a quilômetros de distância de onde o Dean havia desaparecido. Então não fazia sentido associar naquele momento que os dois estivessem conectados de alguma forma. Dean Finocchiaro nasceu no dia 18 de dezembro de 1997 na cidade de Bristol, na Pensilvânia. E ele era filho do casal Anthony e Bonnie. Ele gostava de esportes e jogava hóquei no gelo quando estudava na escola, além de trabalhar como cozinheiro e atendente em um restaurante local. Foi a namorada do seu irmão que ajudou ele a conseguir esse emprego, e desde que ele tinha iniciado esse serviço, Dean mostrava seus esforços e foco no seu trabalho. E ele costumava fazer muito mais horas de trabalho do que o restante dos funcionários. E diferente do Jimmy, que era um rapaz muito estudioso e exemplar, o Dean era mais conhecido por praticar atividades perigosas que colocavam a sua vida ou a vida de outros em perigo. Como, por exemplo, ele tinha o costume de empinar a sua moto junto com outros motoqueiros enquanto passeava pela cidade. Tem algumas filmagens que mostram o Dean sendo perseguido pela polícia da cidade depois de realizar manobras perigosas com sua moto. Ele já tinha sido enquadrado e fichado pela polícia anteriormente por algumas das suas imprudências, mas apesar disso tudo, segundo os pais do Dean, ele era apenas um adolescente fazendo coisas de adolescente, sendo imaturo e inconsequente. E aí, na sexta-feira do dia 7 de julho de 2017, 2 dias depois do desaparecimento do Jimmy, o Dean também desapareceu de uma forma bastante similar. Era uma sexta-feira e o Dean saiu para jantar em um restaurante japonês com o pai dele, e a sua mãe estava fora da cidade nessa data. Eles voltaram para a casa deles depois do jantar e por volta das 6:30 da tarde ele falou para o seu pai que iria para a casa de um amigo que ficava ali na vizinhança mesmo e que em 15 minutos ele estava de volta. Porém, essa foi a última vez que ele foi visto. Naquela mesma noite, o Anthony tentou entrar em contato com o filho, mas ele não conseguiu respostas. E ele achou bem estranho porque o celular dele estava dando na caixa postal. No dia seguinte, o Anthony também não conseguiu entrar em contato com o filho e nem conseguiu nenhuma informação de onde ele poderia estar. Ele falou com os amigos do Dean, ele chegou a ligar para hospitais, porém nada foi encontrado. Ninguém tinha falado com o Dean. E aí a mãe dele, quando percebeu que o filho estava desaparecido, voltou imediatamente para casa e quando deu 24 horas do desaparecimento dele, os seus pais contataram a polícia. E aí a situação começou a ficar um pouquinho preocupante, porque tinha 2 meninos que haviam desaparecido no condado de Bucks em um intervalo de apenas 2 dias. Mas inicialmente a polícia achou que os casos não tinham conexão um com o outro. E aí, como alguns dias antes dos desaparecimentos tinha acontecido o feriado de independência dos Estados Unidos, os policiais inicialmente imaginaram que o Dean tinha feito uma viagem ou então estava passando os dias com alguma namorada. E por isso ele não tinha voltado para casa ainda. Porém, os pais dele relataram para a polícia que aquilo não estava normal, porque já fazia 24 horas desde a última vez que o Dean tinha dado notícias e também o seu celular estava desligado. Então era bem óbvio que tinha algo errado acontecendo. Enquanto a polícia iniciava as investigações, os pais do Dean conseguiram acessar as redes sociais do filho para verificar com quem ele vinha conversando nos últimos dias. Os pais do Dean viram que eles conheciam todos os amigos que o Dean vinha se comunicando, exceto um, que era o Cosmo DiNardo. Os amigos do Dean então falaram que o Dean tinha conhecido o Cosmo DiNardo por causa do interesse que ambos tinham em quadriciclos. E além disso, os amigos do Dean também falaram que o Cosmo não era um cara muito normal, que ele era meio maluco. A polícia de Middletown conversou com alguns amigos do Dean e eles falaram que sabiam que o Cosmo DiNardo morava na cidade de Ben Salem, também localizado no condado de Bucks. A policial que estava investigando o caso entrou em contato com a delegacia de Ben Salem para saber mais sobre o Cosmo e aí ela foi informada o nome, a data de nascimento, o endereço dele e também o registro de uma caminhonete que tinha no nome do Cosmo DiNardo. Ela descobriu então que o Cosmo nasceu no dia 17 de janeiro de 1997 e era filho de Antônio e Sandra DiNardo e morava na cidade de Ben Salem. Falando um pouco sobre o Cosmo, ele é de uma família extremamente rica, mas era considerado um menino problemático.
Ele tinha histórico na polícia desde os 14 anos, além de ser considerado violento e não ter muitas amizades por causa disso. A família DiNardo era responsável por 2 indústrias de cimento e de caminhões, e além disso eles tinham algumas propriedades no estado da Pensilvânia. Uma delas se localizava na cidade de Ben Salem, que era a casa onde a família morava, e as outras 2 propriedades ficavam na área rural de Sully Burr. A polícia então rastreou o celular do Gene e descobriu que a sua última localização do seu celular se encontrava na região de Sully Burr. E a última mensagem registrada antes dele desaparecer tinha sido no dia 7 de julho de 2017, por volta das 8 horas da noite. A policial de Middletown, junto com um policial de Sully Burr, chamado Gary Forrester, se encontraram e foram no dia 9 de julho, às 2 horas da manhã, nas terras da família DiNardo, em Sully Burr. Então, naquela madrugada, os 2 policiais das 2 cidades do condado de Bucks foram até a propriedade da família DiNardo. Lá eles encontraram uma propriedade gigante, no meio do nada. Dentro da propriedade, eles encontraram uma casa em ruínas e era muito claro que o local estava completamente abandonado. Eles imaginavam que o Jim poderia estar por lá fazendo alguma festa ou algo do tipo, mas logo que eles chegaram lá, eles perceberam que o local era bem sinistro e abandonado. Eles deram uma olhada ali na casa, eles não encontraram nada e foram embora. Porém, o policial Gary Forrester, por volta das 3 da manhã, enquanto fazia sua ronda, sentiu que tinha algo a mais no terreno que precisava ser verificado. Ele falou que ele sentia que ele precisava voltar até o local. E então ele resolveu voltar. Na propriedade dos DiNardo também tinha um galpão, e então o policial foi até lá e abriu a porta. Lá dentro ele encontrou um carro da marca Nissan, ano 1996, que parecia estar lá há pouco tempo. Isso porque, como eu falei, a casa estava caindo aos pedaços, porém o carro nem sujo estava. No carro tinha algumas roupas espalhadas no banco de trás e estava destrancado. O policial Gary verificou a terra em volta do galpão e percebeu que as marcas do pneu ainda estavam bem evidentes na terra e também na grama, e isso significava que fazia pouco tempo que o carro tinha sido estacionado no local. Para o policial ficou bem claro que alguém estava querendo esconder aquele carro ali. Ele então imediatamente entrou em contato com o despachante para verificar no nome de quem estava registrado aquele carro. O carro estava registrado no nome de um jovem chamado Thomas Mill, da cidade de Plumstead, do condado de Bucks também. Assim que a despachante falou o nome do Thomas, um policial interceptou o policial Gary no rádio deles e avisou que a mãe do Thomas tinha estado na delegacia aquela mesma manhã para relatar o desaparecimento do filho. Então agora eram 3 jovens desaparecidos, todos do condado de Bucks, e 2 deles tinham evidências que levaram a polícia até a propriedade da família DiNardo em Sully Burr. Thomas Mill nasceu no dia 30 de janeiro de 1996, filho de Melissa e Charles Mill. Assim como o Gene Finocchiaro, o segundo menino desaparecido, o Thomas também praticava esportes e era lutador durante a época da escola. E ele também tinha talentos artísticos, ele sabia tocar diversos instrumentos musicais. Inclusive, ele já tinha participado de uma banda. Na sua infância, ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1 e por isso ele precisava usar a sua insulina todos os dias. Então ele carregava com ele sempre um kit dentro de uma bolsa caso ele precisasse usar. Quando Thomas Mill não voltou para casa no final da tarde do dia 7 de julho, foi dado início nas buscas, no mesmo dia que o Gene também desapareceu. Ele foi visto pela última vez com seu melhor amigo chamado Mark Sturgis, que desapareceu com ele naquele mesmo dia. O Thomas e o Mark eram melhores amigos desde o ensino médio. Eles tinham sido da mesma turma na escola e gostavam de tocar guitarra juntos. E depois de adultos, eles começaram a trabalhar no mesmo local. Então eles eram meio que amigos inseparáveis, eles estavam sempre juntos. Enquanto isso, a policial de Middletown, chamada Frere, foi até a casa da família DiNardo e conversou com a mãe do Cosmo. A policial falou que tinha um menino desaparecido e o Cosmo poderia ter respostas sobre o caso. Mas a mãe do Cosmo falou que naquele momento ele não estava em casa e só voltaria mais tarde. E aí, ao voltar para a delegacia, a policial Frere descobriu que o amigo do Thomas, o Mark Sturgis, também estava desaparecido. Mark nasceu no dia 20 de novembro de 1994, filho de Amy e Mark, e ele nasceu na cidade de Pennsburg. Ele era o melhor amigo do Thomas e quando descobriram que tinha mais um menino do condado de Bucks desaparecido, foi feita uma força-tarefa para tentar encontrar uma solução sobre o desaparecimento desses 4 meninos.
O Mark era considerado um rapaz muito esforçado, focado e que gostava muito de trabalhar. No dia em que ele desapareceu com Thomas, eles saíram juntos e deveriam voltar ao trabalho no final da tarde, naquela sexta-feira, que tinha sido dia 7, mas os dois saíram e nunca mais foram vistos. A última vez que eles foram vistos tinha sido por volta das 6 horas da noite daquela sexta-feira, quando eles saíram juntos e falaram que logo estariam de volta. O Mark era um menino muito responsável e ele jamais deixaria de comparecer ao seu trabalho sem avisar. Então agora tinha 4 jovens desaparecidos, todos do condado de Bucks, em situações bem similares. As famílias deles então começaram a entrar em contato uns com os outros, ainda naquele mesmo final de semana. A mãe do Mark, a Amy, entrou em contato com o pai do Dean, que é o Anthony. Eles tentaram se ajudar ali com as informações que tinham sobre cada filho, sobre a última vez que tinham sido vistos, e tentaram achar uma conexão entre os 2 meninos desaparecidos. Mas eles de fato não tinham nenhuma ligação, eles não se conheciam. Foi então que o detetive, contratado pela família Patrick, também entrou em contato com eles. E então, todas as famílias dos 4 meninos ficaram cientes dos desaparecimentos que estavam ocorrendo na região em que moravam. E aí a força-tarefa criada pela polícia, com os investigadores do condado de Bucks, se organizaram para saber a ordem do desaparecimento e onde cada menino tinha sido visto pela última vez. O foco dos investigadores era encontrar algo que ligasse os 4 meninos de alguma forma, porque eram casos muito similares uns com os outros. E aí os investigadores do caso voltaram ao galpão para averiguar o carro do Thomas lá na propriedade da família de Nardo, e eles viram que o carro estava destrancado, porém não tinha sinais de luta. Mas uma coisa estranha que eles perceberam era que o documento do veículo e as chaves estavam presas na parede do galpão. Logo o detetive percebeu que aquilo era estranho, porque não tinha o porquê alguém tirar o documento do carro e deixar preso na parede ali entre 2 fios, do jeito que estava. E o kit para diabéticos que o Thomas levava para todos os lugares estava dentro do veículo. Então, caso Thomas estivesse vivo, ele poderia acabar morrendo pela falta dos seus remédios. Então, o tempo para encontrar o Thomas era bastante limitado, já que faziam mais de 48 horas que ele estava desaparecido e possivelmente sem a sua medicação. A mãe do Dean, enquanto isso, solicitou as câmeras de segurança de um vizinho que morava na mesma rua que ela para verificar se era possível ver os últimos passos do filho dela, de repente ele saindo com alguém ou pegando carona com alguém. E então, de fato, tinha sido registrado pela câmera do vizinho dela uma caminhonete prata passando pela rua, e essa caminhonete era igual à caminhonete que o Cosmo tinha. A caminhonete estava passando pela rua no mesmo dia e no mesmo horário que o Dean saiu de casa pela última vez. Então agora a polícia tinha certeza que o Dean estava com o Cosmo na noite em que desapareceu. Diante disso, a polícia chamou o Cosmo para prestar depoimento, e então ele admitiu que de fato ele tinha ido buscar o Dean naquela sexta-feira e que eles estavam a caminho de uma casa, mas que durante o passeio os dois teriam tido um desentendimento. E então o Cosmo falou que por causa disso ele expulsou o Dean da sua caminhonete no meio de uma estrada vazia. E aí o Cosmo falou que logo em seguida ele foi pescar em um parque local que era bem próximo dali, e ele falou que tinha ficado lá até por volta das 9 horas da noite. A polícia não acreditou no Cosmo, ainda mais porque o seu álibi não era nem um pouco consistente, não tinha ninguém para confirmar o álibi dele, mas eles não tinham também provas o suficiente para manter o Cosmo preso. No domingo, dia 11 de julho, o caso sobre os 4 desaparecidos do condado de Bucks já estava sendo noticiado em grande massa na mídia americana, e o Cosmo de Nardo já era considerado o principal suspeito. Cosmo já tinha sido internado contra sua vontade em 2016, um ano antes dos crimes acontecer, por sofrer de esquizofrenia. Ele também era conhecido pela polícia local por ter mais de 30 ocorrências em seu nome, desde meados de 2011, quando ele tinha 14 anos de idade. E naquele mesmo ano, em 2017, ele tinha sido preso em fevereiro por porte ilegal de arma de fogo. Mas o seu caso acabou sendo arquivado depois que o seu pai pagou a sua fiança. E o Cosmo, de fato, era a única ligação comum entre todos os outros jovens desaparecidos. Foi descoberto mais tarde que a primeira vítima que desapareceu, o Jimmy Patrick, tinha estudado na mesma escola em que o Cosmo de Nardo também estudava. O Cosmo se formou em 2015 e o Jimmy em 2016, e os dois provavelmente se conheceram nessa época. Mas eles não aparentavam ter uma amizade muito próxima, eles eram só conhecidos. E após o desaparecimento do Jimmy, foi descoberto que eles eram amigos em comum no Facebook. E aí um repórter que começou a cobrir o caso descobriu que os amigos que eram próximos do Cosmo na infância tinham se afastado depois que ele tinha ficado adulto, porque ele se tornou um rapaz muito violento e estranho.
Além disso, esse repórter também descobriu que o Cosmo tinha o costume de assediar meninas na internet, pedindo para ter relações sexuais com ele. Ele também gostava de postar fotos de armas e também de munições pesadas em suas redes sociais. Inclusive, compartilharam com esse repórter uma conversa em grupo que tinha acontecido no Snapchat logo após o desaparecimento dos 4 meninos. No grupo estavam o Cosmo, o Thomas, o Mark e também o Jim. Uma outra pessoa que também estava no grupo mandou mensagens perguntando ao Thomas, ao Mark e ao Jim onde que eles estavam. E também perguntaram ao Cosmo se ele não estava preocupado com o desaparecimento do amigo dele, se referindo ao Jim. E o Cosmo respondeu que não, porque o Jim tinha antecedentes criminais, tinha passagens na polícia e que provavelmente apenas estava fugindo. Essa fonte também mandou uma foto do Cosmo com um revólver apontado para a câmera. E aí, através de uma tecnologia de câmeras usadas em viaturas para registrar placas de carros, os investigadores descobriram através das imagens gravadas nos dias dos desaparecimentos que a caminhonete do Cosmo Dinardo estava próximo da região onde o Thomas e o Mark estavam na sexta-feira em que desapareceram. E também conseguiram descobrir que a caminhonete do Cosmo tinha estado bem próximo da propriedade da família dele em Salisbury, bem no dia em que o Cosmo tinha falado que tinha ido pescar. Então ele foi pego aí na sua primeira mentira, o que negava o seu álibi. Nessa altura a polícia já sabia que o Cosmo tinha envolvimento nos desaparecimentos dos 4 jovens. E a polícia queria tirar ele de circulação para evitar que ele cometesse mais crimes. Então, no dia 10 de julho, ele foi preso por posse ilegal de arma. Porém, o seu pai pagou uma fiança de $100 mil para que soltasse ele naquele mesmo dia. A polícia conseguiu um mandado de buscas nos terrenos da família Dinardo e enquanto procuravam no local, Cosmo Dinardo foi detido mais uma vez pela polícia porque estava tentando vender um carro com as mesmas descrições do carro do Thomas, que foi encontrado em sua propriedade. Ele então foi preso acusado de roubo de veículo e o valor da fiança dessa vez foi aumentado para $5 milhões para que, assim, o seu pai não pudesse tirar ele da prisão. Os policiais queriam manter ele preso para evitar que ou ele fugisse ou cometesse mais crimes. Durante as buscas na propriedade dos Dinardo foram utilizados cães farejadores, diversos policiais e até mesmo helicóptero. E a polícia descobriu que dentro de um celeiro da propriedade da família Dinardo tinha uma quantidade enorme de sangue. Tinha muito sangue no chão e também muito sangue espirrado nas paredes do local. Também foi encontrado na propriedade durante as buscas o telefone do Jim Finocchiaro. Nessa altura, os avós do Jimmy ainda achavam que o neto não estava relacionado ao desaparecimento dos outros 3 meninos do condado de Bucks. Isso porque o último rastreamento indicava que o celular do Jimmy estava no condado de Delaware, na cidade de Springfield, a cerca de 80 quilômetros de Salisbury. Porém, a polícia falou que as torres telefônicas tinham se embaralhado quanto a esse registro e, quando eles verificaram novamente, eles descobriram que a última localização do celular do Jimmy, na verdade, era também em Salisbury. No terceiro dia de buscas, quando a polícia investigou os terrenos da família Dinardo, dessa vez usando helicóptero, eles avistaram um local que estava com o solo um pouco suspeito, porque a terra estava mexida e por cima tinha um monte de pedra empilhada. Os investigadores então começaram a escavar essa área e descobriram que o solo tinha sido encharcado com gasolina. Escavando mais fundo, a polícia encontrou um tanque de combustível cheio. Mais abaixo, eles encontraram objetos pessoais como tênis e um maço de cigarro. E aí, ao cavarem ainda mais, eles descobriram os restos mortais do Thomas Mill, do Mark Sturgis e do Jim Finocchiaro. Os corpos estavam com feridas graves e queimaduras pelo corpo. Os pais das vítimas receberam a confirmação naquele mesmo dia da morte dos seus filhos. E aí, faltando apenas o corpo do Jimmy Patrick para ser localizado, o Cosmo Dinardo, junto com seu advogado, falou que falaria onde estava o corpo se garantissem que o Cosmo iria pegar apenas prisão perpétua e não pena de morte. E então, finalmente, o Cosmo começou a colaborar com as investigações e dar mais detalhes sobre o crime. Os crimes do Cosmo Dinardo começaram no dia 5 de julho de 2017. O Jimmy Patrick e o Cosmo estavam em contato já há alguns dias pelas redes sociais e faziam parte de um mesmo grupo online. O Jimmy Patrick queria comprar do Cosmo cerca de 2 quilos de maconha por um valor aproximado de $8 mil. O Cosmo então falou que venderia, que conseguiria essa droga pro Jimmy e convenceu o Jimmy a ir buscar a maconha na casa dele. O Cosmo falou que iria buscar o Jimmy com a sua caminhonete na porta da casa do Jimmy e queria levar ele até a propriedade que ele tinha, que era onde ele supostamente guardava as drogas. O Cosmo então buscou o Jimmy com a caminhonete prata e levou ele até aquela fazenda isolada, a propriedade da família Dinardo que ficava em Salisbury.
Porém, ao chegarem na fazenda, na propriedade, o Jimmy falou que tinha apenas $800. Eles então começaram a discutir, porque o Cosmo falou que com aquele valor não dava para ele comprar a quantidade de maconha que o Cosmo tinha levado para ele. E no meio da discussão sobre o dinheiro, o Cosmo falou que ao invés das drogas, ele poderia vender ao Jimmy a sua espingarda calibre 22. Eles então saíram da caminhonete, o Cosmo pegou a espingarda para mostrar ao Jimmy, e aí o Jimmy falou que não ia ficar com a espingarda, e quando o Jimmy se virou para voltar para a caminhonete, o Cosmo atirou nas suas costas. Depois de matar o Jimmy, o Cosmo levou o corpo para uma área mais afastada da fazenda dos seus pais e abriu um buraco de 4 metros de profundidade no chão com uma escavadeira. E naquele local ele enterrou o Jimmy. E aí, 2 dias depois de matar a sua primeira vítima, o Cosmo ainda precisava vender aquela quantidade de maconha que estava com ele. E aí ele pediu ajuda do seu primo, chamado Sean Kratz. Foi quando eles entraram em contato com o Jean Finocchiaro para vender a maconha que estavam com eles. Eles então convenceram o Jean a aceitar uma carona para comprar o que eles estavam vendendo, mas na verdade o Cosmo e o primo dele queriam levar o Jean de quadriciclo até uma floresta, roubar ele e matar em seguida. O Cosmo conta que seu primo não conseguiu matar o Jean ali na floresta e então eles decidiram o atrair até um celeiro na propriedade dos Dinardo. O Jean não tinha percebido a intenção do primo do Cosmo e nem do Cosmo em matar ele, então ele aceitou ir até a propriedade em Sallyburn. E o mais bizarro é que o Cosmo falou para a polícia que ele e o Jean eram grandes amigos e que se consideravam como irmãos. Porém, não existe nenhuma evidência de que isso seja verdade. Tem apenas evidências de que eles eram conhecidos um do outro e tinham uma amizade comum. E aí, quando os 3 chegaram ao celeiro da família Dinardo, depois de fazer a negociação e vender as drogas para o Jean, o Sean então esperou o Jean se virar para ir embora e atirou inúmeras vezes nele. Quando o Jean caiu no chão, o Cosmo atirou diversas vezes no Jean, mesmo ele já estando no chão. E por isso que quando a polícia chegou ao celeiro, eles encontraram tudo sujo de sangue, tudo espirrado de sangue, até mesmo nas paredes. Na ocasião, o primo do Cosmo passou mal por causa do assassinato que havia presenciado, e o Sean contou posteriormente para a polícia que o Cosmo zombou dele quando viu que ele tinha passado mal. O primo do Cosmo também contou para a polícia que o Cosmo na verdade tinha o obrigado a atirar no Jean Finocchiaro. E ele falou que como tinha um irmão e um sobrinho pequeno, ele tinha ficado com medo do Cosmo tentar fazer alguma coisa contra eles. Ele falou que o Cosmo tinha ameaçado a sua família caso o Sean não ajudasse ele com as mortes. Então, naquela tarde ainda, o Cosmo deixou o Sean na fazenda e saiu novamente para fazer mais uma negociação, dessa vez com Thomas Mill. E aí, ainda naquele mesmo dia, 7 de julho, 1 hora mais tarde, o Cosmo convenceu o Thomas Mill a se encontrar com ele para que o Thomas comprasse maconha. Tudo isso próximo a um shopping. O Cosmo não sabia que o Thomas estaria acompanhado do Mark naquela ocasião, e aí quando ele se encontrou, ele foi surpreendido pelos dois. E aí ele conseguiu convencer os dois a segui-lo para a fazenda dos seus pais em Sallyburn. Chegando lá, o Thomas e o Mark perceberam que tinha algo errado e aí eles viraram as costas para ir embora. Nesse momento, o Cosmo atirou no Thomas. Em seguida, o Mark começou a gritar e o Cosmo então começou a atirar no Mark até as munições da sua arma serem completamente descarregadas. E ele falou que ele atirou mais no Mark porque ele era mais gordo. O Thomas ainda assim, mesmo levando vários tiros, ele ficou caído no chão, porém vivo, mas ele não conseguia se mover porque ele tinha sido baleado. E o Cosmo contou que ele começou a gritar demais e com medo de alguém ouvir, o Cosmo pegou uma retroescavadeira e passou por cima dele para terminar de matar. É dito que o Cosmo Dinardo ria da situação enquanto via a vítima dele imobilizada no chão. O Cosmo então pediu a ajuda do seu primo para queimar todos aqueles corpos e aí eles colocaram todos os corpos dentro do tanque de gasolina e colocaram para queimar logo em seguida, mas o plano por algum motivo não deu certo. Então por conta disso eles decidiram enterrar os corpos naquela mesma vala. E então eles esconderam o carro do Thomas Mill no galpão da propriedade e os planos deles eram vender aquele carro. E aí durante a sua confissão o Cosmo só chorou quando ele se deu conta que ele poderia pegar prisão perpétua. E como combinado no acordo, ele teria que falar onde que estava o corpo do Jimmy, que até então não tinha sido encontrado. Ele então finalmente falou que o corpo estava enterrado a poucos metros dos outros corpos. E aí, finalmente, o corpo do Jimmy também foi encontrado. E quanto à motivação do crime, de início a polícia não conseguia saber se tinha sido para roubar as vítimas ou apenas o crime tinha sido por prazer. Porém, no interrogatório, o primo do Cosmo disse que o Cosmo estava muito furioso com os 4 meninos e por isso cometeu o crime. Porém, não foi esclarecido o porquê que o Cosmo poderia estar com raiva desses meninos.
O Cosmo DiNardo foi oficialmente acusado no Tribunal do Condado de Bucks no dia 14 de julho, apenas 9 dias depois do início da sua matança. Ele se declarou culpado das 4 acusações de assassinato em primeiro grau e crimes relacionados, incluindo roubo e ocultação de cadáver. Pelos seus crimes, o Cosmo poderia receber a pena de morte pelo estado da Pensilvânia, mas por ele ter sido diagnosticado com esquizofrenia e também ter já sido internado à força numa clínica, além dele ter confessado os seus crimes cometidos e também ter feito um acordo com a polícia, a pena de morte foi revertida para a prisão perpétua. Ele foi condenado a 4 sentenças de prisão perpétua, sendo uma para cada uma de suas vítimas. Já o Shane Kretz foi julgado em novembro de 2019, 2 anos depois dos crimes, e um júri o considerou culpado por assassinato em primeiro grau do Gian Finocchiaro e homicídio culposo e ocultação de cadáver pelas mortes do Thomas Mill e do Mark Sturgis. Ele foi condenado à prisão perpétua sem condicional. Segundo a avó do Jimmy Patrick, o Cosmo poderia até ter tido um motivo para matar a sua primeira vítima, mas algo dizia que ao matar todos os outros ele estava apenas matando por diversão e puro sadismo. E esse crime chocou a população local do condado de Bucks, que estavam acostumados a viver uma vida muito tranquila, sem nenhuma ocorrência de crimes. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Eu quero saber o que você achou desse caso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe um comentário aqui pra mim falando o que você achou do caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.